Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a partir de agora a gente vai observar a nossa aula de número 22, que traz aí a nossa revisão. Então vamos aproveitar para relembrar alguns dos conteúdos. Fiquem ligados e boa aula! Vamos aí relembrar alguns conceitos, alguns temas que foram estudados nesta unidade e vamos iniciar aí com o reino animal. Veja aí que o reino animal também é conhecido como metazoa. Ele é um dos principais reinos biológicos da natureza, sabe? Ele engloba uma enorme diversidade de organismos multicelulares. E aí aqui nós já temos um conceito que devemos relembrar. O que são os multicelulares, né? Eles são aqueles em que são formados por várias células. Essas várias células vão compor esses organismos, estes indivíduos, como nós vamos ver aí algumas características dos animais, vejam, né? Essas várias células, elas aí são eucarióticas. Essa célula, essa característica da célula que é eucariótica, ela tem uma estrutura que é composta, né? Ela é composta aqui, ó, na parte externa pela membrana plasmática, na parte preenchendo o espaço dentro da célula, nós vamos ter o citoplasma aqui, ó, onde estão todas as organelas citoplasmáticas, tá? Elas vão estar aí flutuando neste citoplasma e a parte interna, lá no centro, nós vamos ter o núcleo. Tá? O núcleo, ele tem ali também uma estrutura, mas ele vai estar individualizado, né? Pela carioteca, né, que é essa membrana nuclear, e lá no seu interior vai estar o DNA. Então, toda essa estrutura que eu comentei com vocês da célula, ela é então denominada, é o que caracteriza as células eucarióticas, tá? Essas células aqui, elas vão compor então esses organismos aqui, ó, que são multicelulares. Várias células eucarióticas vão compor as células dos animais. Aqui tem uma representação do homem, mas porque o homem também, o ser humano, né, também faz parte deste reino, né, do reino dos animais. Um outro conceito que nós temos aqui são dos heterótrofos. Então, os animais, eles não possuem a capacidade de produzir seu próprio alimento. É característico das plantas, né, produzirem seu próprio alimento porque elas fazem um processo que é chamado de fotossíntese. Mas os animais não realizam esse processo de fotossíntese. Então, eles precisam se alimentar, precisam comer, né? Assim como nós, vamos tomar como exemplo nós, os seres humanos. Nós precisamos nos alimentar todos os dias, desde tomar água, o café da manhã, né, com pão, o café, né, como um líquido que se toma, né, no café da manhã, almoço, jantar. Então, nós precisamos nos alimentar para poder ter energia para executar as nossas atividades do dia a dia. Então, essa característica da necessidade de ter que se alimentar, isso é dos heterótrofos, porque nós não realizamos, assim como todos os organismos do reino animal, não realizam a fotossíntese, que é característico das plantas, principalmente. Tá? Então, as plantas são seres autotróficos e os animais, nós somos seres heterotróficos, tá? Só para mostrar para vocês uma diferença destes dois conceitos, mas no reino animal nós somos heterotróficos. Não produzimos nosso próprio alimento e temos que nos alimentar para poder realizar as nossas atividades do dia a dia.
Uma outra característica dos animais é a reprodução. Vejam aí, ó, a reprodução dos animais pode ser sexuada, e essa reprodução sexuada, ela é quando tem a produção de gametas, tá? Então, reprodução sexuada e assexuada. Então, como eu estava dizendo para vocês, ó, na reprodução sexuada tem a produção de gametas, que são as chamadas células reprodutivas, né? Em que elas vão, a união delas vai ocorrer a fecundação para poder desenvolver, né, gerar ali por um período aquele descendente, aquele indivíduo que foi resultado da reprodução dos seus pais, tá? E também a reprodução assexuada, ela não envolve a reprodução, a participação de gametas, por isso ela é chamada de assexuada. E as várias formas de se ocorrer reprodução assexuada, nós temos aqui, ó, o brotamento, a fragmentação, tá? E outros processos. E aí eu quero relembrar para vocês que toda vez que nós estamos ali no fundo do quintal, tá? E você pega um galho de uma planta, sabe assim, quando a vovó passou por algum local, alguma rua, que pegou um galinho de planta e chegou lá em casa, e na sua casa, né? E colocou na terra, e esse galho de planta conseguiu se desenvolver, enraizar e criar folhas, ali ocorreu uma reprodução assexuada, tá? Não envolveu a reprodução, a participação de gametas, e teve assim o desenvolvimento, né? Uma reprodução da planta normalmente. E aí vai ter, como após a reprodução, vai ter o desenvolvimento desses indivíduos. Vamos ver aí que o desenvolvimento são os animais, né? Quando os animais passam por um ciclo de vida que inclui estágios embrionários e muitas vezes a metamorfose, que é a alteração da forma durante esse desenvolvimento do estágio embrionário desse organismo. Então ele pode ocorrer diretamente, sem metamorfose, ou indiretamente com metamorfose. E aí nós vamos ver dois exemplos dos seres humanos que desde a fecundação do espermatozoide masculino, né, e o óvulo feminino, eles vão fecundar formando o zigoto, e aí semana a semana até o nascimento, né, do bebê ali. Então ele passou por vários estágios de desenvolvimento. E também temos aí o exemplo de uma borboleta, né, em que ela vai passar também por fases de larva, de pupa e assim sucessivamente até que ela possa, propriamente dito, virar a borboleta. Então essas são as fases de desenvolvimento que os animais também têm, tá bom, ao longo da sua vida. Os animais também, eles possuem tecidos e órgãos. Os animais, eles possuem tecidos especializados e órgãos que desempenham funções específicas, né? Então, essa especialização celular, ela permite com que seja desenvolvido o sistema nervoso, o sistema circulatório, sistema digestório, assim como outros sistemas, né, tegumentar da pele e o sistema imunológico. São vários sistemas que compõem aí esses organismos. Vamos ver que no reino animal nós também temos uma divisão que são daqueles que são chamados de invertebrados, tá? E aí nós vamos ver vários desses invertebrados como os molúsculos. Então eles pertencem ao filo molúsculo, aqui nós temos um exemplo na tela, né? Em que esses animais, tanto eles podem ser diversificados, vivendo em ambientes marinhos, em água doce ou terrestres, e também caracterizados por corpos. O seu corpo, né, pode ser mole ou protegidos por conchas, tá? Esses molúsculos também, eles são classificados aí como gastrópoda, é a maior classificação, né, desse grupo, e eles são formados principalmente pelos caracóis e os caramujos, tá? Também
tem aí o corpo alongado e uma concha espiralada, como podemos ver aqui, ó, o corpo alongado e uma concha que caracterizam bem esses indivíduos, tá? Também tem a classificação dos cefalópodas, em que inclui aqui já outros marinhos, né? Outros animais marinhos, como lulas, polvos, náutilos, né? Como temos aqui a imagem de um polvo, e eles possuem tentáculos, cabeça bem desenvolvida e também essa capacidade de locomoção, tá? Vamos ver aí que os molúsculos também têm o grupo dos bivalvos, olha só, então são aquelas conchinhas de praia, né? E eles são formados por duas valvas, né? E aí nós temos como exemplos as ostras e os mexilhões. E eles se alimentam ali filtrando partículas alimentares da água, tá? Mudamos de grupo agora do reino animal, olha, como os anelídeos, né? O corpo alongado, ele é segmentado e alongado, né? Formando por vários anéis. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que eu estou riscando, são vários anéis. Os emboás, por exemplo, que vocês já devem ter visto aí no quintal de casa. Então, eles incluem as minhocas, sanguessugas e outros animais que são marinhos, como os poliquetas, tá? Eles têm uma grande distribuição geográfica, tanto em ambientes que podem ser aquáticos, quanto em ambientes terrestres. Então, esses anelídeos, como nós podemos ver aí vários exemplos dele aí na tela, ó, eles podem ser do grupo dos poliquetas, são marinhos, vivem lá no solo, né, no fundo desses ambientes, tá? Eles são formados por várias cerdas, como vocês podem ver aqui ao longo do seu corpo. Os oligoquetas, que são aqui esses que não têm essas cerdas, mas eles têm esses anéis segmentados aí, como eu comentei com vocês há pouco. E os hirudíneos, que caracterizam as sanguessugas, o grupo das sanguessugas. E assim eles vão, então, estes formam o grupo dos anelídeos. Vamos agora para um outro grupo do reino animal, que são os artrópodes. Os artrópodes, eles já possuem o corpo com partes articuladas, né, entre patas ou pernas. E esse animal é o mais diversificado, olha só, é o maior grupo de animais que tem no planeta Terra, formado aí por milhões de espécies que são conhecidas. E aqui também nós temos um exemplo, olha só, de um artrópode que comumente se vê aí no quintal, em ambientes de madeira e pedras, né, como o piolho de cobra. Outros também são os insetos, né? Vejam aí, apresenta um esqueleto externo chamado de exoesqueleto, também podem compor esse grupo, que é constituído por um carboidrato chamado de quitina. E aqui na tela nós temos muito característico de áreas de floresta, que são as cigarras, né? E que eles fazem aquele som bem característico aí no fim de tarde. Neste grupo também incluem os aracnídeos, e aqui na tela nós temos um dos representantes desse grupo dos aracnídeos, como os escorpiões, tá? E que eles possuem como característica 4 pares de patas locomotoras, né? Tem as quelíceras e os pedipalpos também. Não possuem antena e seu corpo é dividido em cefalotórax e abdômen. Então, além aí dos escorpiões, nós temos as aranhas, também comumente encontramos em casa, os escorpiões que eu comentei com vocês agora, os carrapatos, né? E os ácaros, são quase invisíveis os ácaros, sabe? Mas eles estão muito presentes em ambientes úmidos. E saibam, sabe? Principalmente em roupas de cama, olha, lá no colchão, no lençol, no travesseiro, pode estar cheio de ácaros, tá? E esses ácaros, eles causam aí alergias, causam irritações no nosso organismo, além da gravidade também de você possivelmente encontrar um escorpião ou uma aranha
que tem ali como característico de inocular veneno no organismo, mas outras não possuem essa característica. Tá bom? Continuando aí nos artrópodes, como eu comentei, dos insetos, olha, falei dos insetos, eles possuem o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, 3 pares de patas, 1 par de antenas e também formado por muitas espécies, tá? Esse grupo aí, ele é muito diverso na natureza, e nós temos aí, representando aí na nossa ilustração, uma abelha, né, em polinização. Vamos lá, também faz parte dos artrópodes os crustáceos. Enrolei a língua, ó. Os crustáceos, tá? Então, temos aí os caranguejos, né? Possivelmente muito característico de ambientes marinhos, mas também podem ser encontrados em ambientes de água doce, né? Em manguezais. Apresentam corpo dividido em cefalotórax e abdômen, 2 pares de antenas e número de patas variável nesse grupo dos crustáceos. Possuem 3 ou mais pares de apêndices, tá? Que são essas peças bucais que eles possuem, ok? Mudando de grupo do reino animal, nós temos aí os répteis. Os répteis, eles possuem como característica aí de serem ectotérmicos, tá? Eles alteram, né? Eles possuem a sua temperatura conforme o ambiente. A pele coberta por escamas, algumas espécies também têm placas córneas e respiração pulmonar. Neste grupo dos répteis, nós temos aí, além, né, dos tracajás, que eu não comentei na imagem anterior, mas está aqui, né, em geral, os tracajás, tartarugas, os quelônios, né? Também esses quelônios do grupo Testudines, mas também tem aí as cobras do grupo Esquamata, né? Os jacarés, crocodilos, né, crocodilha e ricocefália aí como característico das iguanas. Vamos lá para outro grupo das aves. As aves possuem corpo revestido por penas e são endodérmicos. Eles conseguem manter sua temperatura, não dependem do ambiente, tá? As aves, elas possuem aí a pele, né, que é queratinizada, seca e impermeável. E algumas possuem glândulas também, né, no seu corpo, tá? Exclusivamente são ovíparas. Essas aves, como vocês estão vendo aí, né, muito característica em ambientes aquáticos também, como nós estamos vendo, né? E ainda há pouco tinha a imagem de um pavão, né, de ambientes terrestres. Eles também são um grupo muito diverso, incluem os passarinhos, né? Inclui todos esses que voam aí, que são muito bonitos, característicos aí da nossa diversidade que temos no Brasil. E essas aves, elas possuem aí adaptações, né, ao voo. A presença de penas ajudam no voo e na regulação térmica, né? As asas que garantem uma forma aí aerodinâmica, né? Eles conseguem planar, né, nessas correntes de ar que estão aí na atmosfera, e músculos peitorais desenvolvidos que garantem essa movimentação das asas, ok? Essa aí é uma série de características sobre as aves. Nós também temos, como grupo do reino animal, os mamíferos. As principais características dos mamíferos, nós temos aí a presença de pelos, a presença de glândulas mamárias e respiração pulmonar. E olha aí, você está vendo um gatinho aí, um gato, né? Com vários gatinhos, né? No processo de amamentação, né? E aí, como outras características, nós temos a circulação fechada, ela é toda feita dentro de veias capilares, né? Com participação do coração, né? Das 4 cavidades que compõem o coração. Também nós temos o sistema urinário, que é formado por rins,
uréteres, bexiga, urinária e uretra. E também um outro sistema característico dos mamíferos é o sistema nervoso bem desenvolvido, com encéfalo, né? E aí dentro do encéfalo nós temos o cérebro protegido ali pelo crânio e que a medula espinhal comanda todas as ações, todas as atividades do corpo, tá? Uma outra característica é a endotermia, que é a capacidade de manter sua temperatura corporal aí. Como classificação dos mamíferos, nós temos vários grupos, como os monotremados, que têm a capacidade de botar ovos, e aí na sua tela nós temos a ecdna, né? Olha como é característico, né? Muito interessante esse mamífero. E também aqui o ornitorrinco, 2 mamíferos, né? Muito característicos nos monotremados, que possuem essa capacidade de botar ovos. Um outro grupo aí são os marsupiais, e, né, o embrião se desenvolve aí no interior do útero, porém, após o nascimento, eles vão completar seu desenvolvimento dentro de uma bolsa, que é o chamado marsúpio. Então, a mucura, que vocês já devem ter ouvido falar, né, os cangurus, os gambás, eles têm essa bolsa, e que é o chamado marsúpio, e que os seus filhos vão completar seu desenvolvimento dentro dessa bolsa, tá? O outro grupo são os eutérios, e aí nós temos que são dos grupos dos placentários, né? A presença de placentas, né, complexas e que vão ali dar suporte, né, na proteção e no desenvolvimento desse embrião. Os seres humanos, baleias, os tatus, elefantes, todos esses que nós estamos vendo aí na tela, eles possuem essa característica de ter placenta, então são do grupo dos eutérios. Nós vamos ver agora sobre a malária, né? São doenças que é transmitida geralmente pela picada de alguns mosquitos, que é o chamado anófeles. Olha aqui, ó, que vocês viram do nome científico, aqui apenas está representado o gênero. E dentro do inseto anófeles, né, se ele estiver contaminado, ele vai ter um protozoário, que esse protozoário ele é do gênero Plasmodium. E aí no Brasil, pessoal, nós temos 3 espécies desse protozoário, o que causa a malária: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax e Plasmodium malariae. Vocês estão percebendo aí que, como eu já comentei anteriormente, o nome do gênero, só para vocês entenderem, ó, Plasmodium, esse é o gênero, e aqui não precisa mais repetir, ó, só falou o epíteto específico. Então, Plasmodium falciparum é o nome científico do protozoário que está dentro do inseto com gênero Anopheles. Só para vocês aí compreenderem um pouco da importância de se saber essas regras de nomenclatura, elas ajudam a conseguir, não importa a língua, o país que esteja, aquele ser vivo que faz parte da mesma espécie vai ter esse mesmo nome, independente de se falar em inglês, alemão, em português, enfim. Essa é a importância do nome científico nos exemplos que eu acabei de comentar. Então, essa foi a nossa revisão, tá? E até mais.